Então, que Corinthians vai ser? Esse Corinthians que está habilitado pelo treinador falar esse é o jogo e os caras vão conseguir enfrentar o Flamengo? Se não conseguir, pelo menos entregar isso dentro de campo, não passa pelo Flamengo. Mas, Calçado, você não acha que nesse aspecto, assim, acho que não tem muita discussão, né? Que esse é o jogo em que o querer competir, o estímulo e tudo mais... Mas ele falha, Jean. Mas ele falha. Não, é que eu acho que assim, no jogo contra o Juventude, tinha muitos motivos para ele falhar, né? Quais eram os motivos? E do Atlético? Qual era o estímulo do... Louco, que golaço! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um trechinho do Linha de Passe falando da final da Copa do Brasil. É o seguinte, para você, a diferença entre Corinthians e Flamengo diminuiu ou aumentou? E também quero fazer uma segunda pergunta. Deixe o seu palpite aqui. Eu quero saber o seu palpite. Quem vence o jogo? Corinthians ou Flamengo? Eu já dei o meu palpite e vou falar de novo. Flamengo 1-0. É palpite, né, galera? Se vai acontecer, a gente não sabe. Por isso que é palpite. É isso. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição. Canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir aqui, implorar, cara, para você deixar o like, para você que é flamenguista, inscrever-se no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários e compartilhe o nosso vídeo aí para geral, para ajudar, não custa nada, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos bater 200 mil inscritos logo, logo. Se o Mengão vencer a Copa do Brasil e Libertadores, passará de 200 mil inscritos aqui no nosso canal Foot React. Vamos aqui pro vídeo, simbora então. Tá top, hein? Tá top. Olhando para os duelos da Libertadores, Flamengo e Corinthians parecem um pouco mais próximos, técnica e taticamente, do que quando se enfrentaram na Libertadores. Mais ou menos. Boa noite. Boa noite, Paulo Andrade. Eu vou te dar uma resposta nova. Tá. Sim. Não sei. Bom, agora falando sério, boa noite. Eu acho que estão mais próximos do que no momento em que se enfrentaram na Libertadores. Isso significa que o Corinthians virou favorito para o confronto? Acho que não, sinceramente. Acho que o Flamengo continua sendo favorito pela qualidade técnica dos seus jogadores, muito mais do que por estar jogando muito acima do Corinthians. Eu acho que o Corinthians evoluiu. O Flamengo não evoluiu, mas ainda assim, pela qualidade dos jogadores que tem, é favorito. Mas como eu sempre digo nessas discussões sobre favoritismo em mata-mata, Paulo, seja numa final em 2 jogos, seja numa final em 1 jogo, eu acho que o favoritismo ele vale muito pouco, né? É claro que existem favoritismos quando a gente vai brincar de percentual e dá 70% para um time e 30% para o outro. Aí eu acho que esse favoritismo ele é bem considerável, né? É algo que, tudo bem, a gente pode levar em consideração. De resto, para mim, favoritismo ele vale muito mais para campeonato por pontos corridos, onde você tem a possibilidade, a chance de tropeço, onde você não está ali suscetível a uma bobagem, a um erro do seu time, a um brilho esparso do outro time, a um erro de arbitragem, o que quer que seja, porque isso no mata-mata, o favoritismo ele se dissolve muito rapidamente. Então, sim, o Flamengo é favorito, menos do que era naquele momento, mas o favoritismo também vale muito pouco nesses confrontos. Aí eu perguntaria, então, já pegando carona no sim do Jean, por quê? Tudo bem, Paulo. Abraço a você, Léo, Jean, Calça. Eu acho que a gente quase sempre flerta com uma questão de procurar defeitos em quem está muito acima, né, para tentar igualar. Só que eu acho que não tem muito a ver com o defeito do Flamengo, tem muito a ver com o que o Corinthians, enfim, começou a fazer. Eu lembro que toda análise, todo pós-jogo, toda vez que a gente trocava alguma ideia aqui sobre o Corinthians, o Birner sempre pontuava. Mas o Vitor ainda não conseguiu trabalhar como quer, o Vitor ainda não conseguiu jogar como quer, o Vitor Pereira... E eu acho que é um pouco por aí, quando ele conseguiu reunir minimamente, não é que não tenha tido condições, é bom frisar também que o Renato Augusto, quando teve com a gente aqui no Bola da Vez, falava, ele também teve que dar um passo atrás, ele também não compreendeu certas coisas no início do trabalho. Quando ele compreendeu, teve peças e algum tempo, ele passou a fazer o Corinthians jogar perto daquilo que ele acredita.
e casou com esse tempo. Então não é só um Flamengo que pode ter tido uma queda de rendimento, não é só um Flamengo que deixou de ser brilhante, como foi naquela ascensão quase que meteórica na chegada do Dorival. Acho que tem talvez um pouco dos times começarem a entender que travar o jogo por dentro do Flamengo, bloquear a direita, pode ser um caminho. Então ficou uma sensação de que pode ser fácil travar o Flamengo, e não é. Não é, porque sempre que se apresenta em mata-mata é muito difícil. O Flamengo pode estar oscilando, mas em mata-mata ele se prova bem. Uma exceção talvez de um primeiro jogo contra o São Paulo, mas ainda assim construiu o resultado. Mas aí você tem que olhar para o Corinthians. Não é que o Flamengo caiu, então igualou. E muita gente talvez tente sempre pegar por essa ótica. O Corinthians subiu também. O Corinthians minimamente subiu. E se o Flamengo mais já não do é que o Flamengo caiu. Sim. Né? E se já não é tão mais surpreendente o Flamengo, uma mínima oscilação, uma troca de foco, eu não consigo responder. A gente conversava aqui no sábado se era exatamente uma queda ou se era uma energia que às vezes a gente vai ver em campo numa decisão, no mata-mata. Então acho que isso iguala o confronto. Não sei se é exatamente um porquê, porque a resposta exata não tem. O jogo se abre, tudo muda, mas acho que tem muito de uma ascensão do Corinthians, de um Flamengo que deixou de ser aquela, então, grande surpresa, ainda que seja um grande time, e acho que se iguala muito mais e não passa nem perto do que foi o mata-mata da Libertadores. Tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Saudade do Birner, mas feliz que o Pedro está aqui, né? Tá bem na altura. Saudade. Tomara que o Birner esteja com a gente de novo. Vamos lá. Eu penso o seguinte, eu concordo com a análise de que diz mais sobre o Corinthians do que sobre o Flamengo. Porque, vamos analisar assim, de lá para cá, o processo de adaptação de jogadores, Fausto Vera, por exemplo, acho que hoje você o trata como um cara indispensável no time do Corinthians. O Yuri Alberto encontrando entrosamento, forma, entendimento com os companheiros. Então você tem vários pontos ali. Hoje o Corinthians como coletivo, como unidade, ele me parece mais pronto do que no momento daquele mata-mata de Libertadores contra o Flamengo. E é muito difícil entender o quanto o Flamengo baixou o nível ou o quanto o Flamengo simplesmente não encontra no Campeonato Brasileiro as motivações e aquele desejo, aquela pegada para render o seu máximo. A dúvida que eu fico basta estalar o dedo, basta o tamanho do jogo para trazer de volta tudo que o Flamengo é capaz de produzir? Porque o Flamengo, no seu melhor, é capaz de bater qualquer time, no mínimo, na América do Sul, né? No seu melhor dia, é difícil alguém separe o Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo pode voltar a jogar o seu melhor jogo, mas dificilmente vai ser mesmo que o Flamengo confirme o favoritismo, porque ele existe e é inegável, eu não acho que vai ser de uma forma tão fácil e tão... sem deixar dúvidas, como foi, por exemplo, no jogo da Libertadores. Eu acho que essa régua é interessante, Paulo Calçade. Você também pensa assim? O Corinthians evoluiu mais do que o Flamengo caiu, olhando para os confrontos da Libertadores? Paulo, boa noite a todos. O Corinthians e Flamengo jogaram na Libertadores, naquele jogo, né, um jogo decisivo, em meio a 15 vitórias e 4 empates do Flamengo, num período de 19 partidas de invencibilidade. Então, ali era o Flamengo desfrutando do auge, né, do Dorival Júnior, chegada, o ambiente melhorou, ressignificou o Gabigol para o jogo, o Pedro no campo, então, tudo ficou maravilhoso. Então ali foi difícil enfrentar o Flamengo. Então quer dizer que agora mudou? Não se pode dizer isso. O que existe é aqueles 19 jogos de invencibilidade, de 15 vitórias, 4 empates, já morreram, porque os últimos 5 tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, Flamengo. Então, claro que você encontra um outro Flamengo, isso pode levar muita gente, talvez possa ser verdadeiro. Peraí, será que o Flamengo estabilizou, parou, vai cair, vai ficar? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, principalmente o torcedor rubro-negro, sendo que em outubro tem 3 finais para jogar. O Corinthians evoluiu. Podemos dizer que sim. Melhorou o entendimento de Yuri Alberto. O Fausto Vera agora sabe pelo menos a cidade onde ele está. Coitado, nem sabia, né? O cara caiu da Argentina e passou a morar no gramado da Neoquímica Arena. Então tudo melhora. O problema do Corinthians é algo que a gente pode também olhar para o Flamengo e fazer a mesma pergunta. O Corinthians precisa, ele demonstra em alguns jogos uma competência, né? Uma atividade, um desejo para o jogo, uma competitividade diferente de outras partidas.
Tem jogos que você enxerga isso claramente e outros você fala, e aí, Corinthians, de Caxias do Sul, onde está você empatando 2-2 com o Juventude, o último colocado do campeonato, e era o time titular. Cadê o Corinthians? Os caras ali, né? Temperatura ali, tal, a frequência baixa. Aí ele voltou para o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense em casa, bem mexido, e você enxergou a atitude que é resultado daquele jogo. Ele bateu no muro em Caxias do Sul, os caras, não dá para ser aquela porcaria que foi lá. Então, que Corinthians vai ser? Esse Corinthians que está habilitado pelo treinador falar, esse é o jogo, e os caras vão conseguir enfrentar o Flamengo? Se não conseguir, pelo menos entregar isso dentro de campo, não passa pelo Flamengo. Mas, Calçado, você não acha que nesse aspecto, assim, acho que não tem muita discussão, né? Que esse é o jogo em que o querer competir, o estímulo e tudo mais... Mas ele falha, Jean. Mas ele falha. Não, é que eu acho que assim, no jogo contra o Juventude, tinha muitos motivos para ele falhar, né? Quais eram os motivos? E do Atlético? Qual era o estímulo? Então, era mais ainda. Mas eu acho que assim, o que eu estou querendo dizer é que o não aparecer é mais o nível do adversário talvez pode explicar. E todo o contexto do jogo, né? Imagina o que vai ser esse jogo. Eu acho que tem um ponto. E aí vale para os dois, eu acho, essa coisa do competir e dar o máximo nesse jogo, tanto Corinthians como o Flamengo darão. Agora, a questão é o que o Léo estava falando. Se você querer competir, você querer dar o máximo, você ter todo o estímulo do mundo, é o suficiente para você jogar o seu melhor. Eu acho que o que pega nesse ponto que o Jean toca, que eu também não acredito que o Corinthians seja abatido pelo que aconteceu em Caxias do Sul. Não digo abatido, eu digo que Caxias foi uma pancada muito forte para o time titular, tendo que jogar com muitas reservas no sábado, e no sábado e no meio de semana ele deveria ter tido o mesmo comportamento. Mas aquela coisa que você fala, que pode acontecer da final, eu acho um pouco mais improvável, eu estou com o Jean, porque justamente todo esse debate nosso, o Corinthians evoluiu, é o maior Corinthians e Flamengo da história, a chance para resolver alguma coisa talvez seja o jogo de Itaquera, eu acho que tudo são muitas nuances ali que para mim impedem essa coisa, mas o Corinthians talvez tenha sentido alguma coisa. A gente apostou que ia ter uma mobilização que não teve. Eu acho que tem muita coisa jogando a favor para tal mobilização do Corinthians. Eu não consigo ver esse Corinthians titular de Caxias do Sul espelhando alguma coisa na final de Itaquera, no primeiro jogo de Itaquera. Eu acho que naturalmente... É claro que não é uma resposta exata nossa, a gente projeta. Mas não é convicção, mas eu acho que a gente vai estar perto de algo de um Corinthians muito ligado por tudo que está envolvendo. Inclusive pela confiança, inclusive pela situação. Nós podemos dessa vez. Mas vale para o Flamengo também. Porque mas é o seguinte, a gente vai encontrar aquele Flamengo lá, ou esse Flamengo de agora? É claro, mas mexeu. O Flamengo tem mais dúvida. Aquele outro Flamengo lá também jogava com reservas e os resultados apareciam. O Flamengo talvez então não dá para dizer, mas aqui os reservas estão atrapalhando, não é isso. O auge do Flamengo foi alcançado e será acessado novamente, ou agora é uma linha de normalidade? Normalidade num nível muito alto, mas não no auge em que esteve. Se isso for verdadeiro, aí para o Corinthians é mais interessante, de ter um Flamengo não naquele nível dos dois jogos da Libertadores da América. Eu não acho que isso vai ter influência em diminuir o nível do Flamengo, mas para o Corinthians são os dois jogos mais importantes da temporada. Para o Flamengo são o segundo e o terceiro jogos mais importantes da temporada. Isso. O primeiro vem no final do mês. Né? Então, como é que isso está lá dentro? Né? Como é que isso está sendo discutido lá dentro? Como é que o Flamengo está tratando esse jogo? Como se o dia 29 não existisse? Ou, tá bom, tem uma coisa... Isso é muito importante, mas tem uma coisa mais importante lá na frente, que é a que a gente não pode perder. Mas eu coloco esses dois jogos do Flamengo no mesmo nível de importância. Não a competição, a Libertadores é mais importante. Mas por quê? Porque um tropeço na Copa do Brasil vai jogar todo esse peso na final. Então é o seguinte, é melhor não jogar esse peso numa final, jogo único, é melhor não fazer isso. Então, eu vejo o Flamengo bem dividido, porque a importância, porque você não pode levar para a final da Libertadores uma derrota na Copa do Brasil. Imagina o que muda no clima, o que muda o clima de véspera de jogo. E é muito próximo, né? É muito próximo. Então, próximo. Olha, cuidado. Mas eu acho que tem até para voltar na história, nas comparações Juventude e Atlético Paranaense, que foram os dois últimos adversários do Corinthians, tem algo que é muito forte e que eu não sei se vocês vão conseguir explicar, porque acho que nem o Vitor Pereira consegue explicar.
que é o Corinthians dentro de casa e o Corinthians fora de casa. A última vitória do Corinthians fora de casa foi em julho contra o Galo. E foi a única vitória do Corinthians fora de casa nos últimos 15 jogos, do começo de junho para cá. Assim, é muita diferença do Corinthians em casa, mesmo assim, contra qualquer adversário. E foi um jogo que ele acordou nos últimos 15, 20 minutos. Né? Exato, estava perdendo contra o Galo, né? Sim. Tava O perdendo. jogo que ele colocou o Giovani, É. que sofre o pênalti, né? Sim. Sofre. O Giovani não entrou mais. Ele Exatamente. Ele foi ali, quase uma escala. Entra aí. Eu vou até aproveitar para perguntar sobre a importância desse primeiro jogo para o Corinthians, que é o jogo dentro de casa. Porque assim, a diferença é abissal. O Corinthians, olhando para assim, a fatia que começa do início do Campeonato Brasileiro e pegando Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians tem uma derrota em casa na temporada, que é para o Palmeiras. O Jean falou 70-30, Jean? Ou você estava usando só um número genérico? Não, eu estava dizendo que se fosse 70-30, aí tudo bem. Eu acho que você pode até dizer que é um favoritismo muito significativo. Para mim não é 70-30. Tá, porque- de maneira alguma, assim. Vamos supor, acho que é muito mais equilibrado que a seja final. 60-40, 65-35, vamos lá. Não, 65-35 já acho muito Tá, também. vamos fechar em 60-40? Tá. Quanto seria se Eu o tô em Corinthians... 60-40 e 55. Quanto seria se o Corinthians não ganhasse o primeiro jogo em casa? Então, aumentaria muito. Esse é o ponto. essa- Então, eu acho 80-20. claro que tudo é possível no futebol, já vimos coisas incríveis, já vimos o Santo André ser campeão em cima do Flamengo no Maracanã. O Paulo estava lá, né, Paulo? Sim, Estava lá. trabalhando. Acompanhou. Paulista de Jundiaí. Então a gente já viu coisas incríveis na história do futebol e de times com muito menos camisa e tradição. Mas, sendo bem realista, eu acho difícil que a conquista do Corinthians passe por não ganhar o primeiro jogo. Então eu acho que é muito importante. Porque assim, você pode até querer discutir o que é, né? O que faz com que seja assim. Essa é uma boa discussão. E acho que às vezes nas discussões de mesa redonda a gente tem certezas que não dá para ser certeza, né? Por quê? Porque a torcida pode ser que seja isso, pode ser um costume com o campo. Tem uma série de motivos possíveis para fazer com que o Corinthians tenha. Agora, é um fato. Porque quando você tem, beleza, o desempenho em casa é de 68,3% dos pontos aproveitados, o desempenho fora de casa é de 64,5%. Tudo bem. Tipo, você Tudo não bem. vai usar Mas, esse dado para dizer que o time diferença é melhor em absurda. casa. Mas quando é nesse grau, nessa diferença, aí acho que entra muito o que o Léo falou. Quer dizer, a gente pode discutir quais são as razões. É a torcida, não é a torcida? Podemos discutir. Mas é um fato que, por conta dessa diferença enorme, e ainda mais considerando que o segundo jogo não é que é um jogo que vai acontecer num campo neutro, com uma torcida pequena, não. É no Maracanã com a torcida do Flamengo. Então, considerando a diferença de contexto desses dois jogos e o histórico do Corinthians na temporada, de fato é normal a gente imaginar que a possibilidade de título do Corinthians passa muito por um bom resultado. A única nessa derrota quarta. no Brasileiro em casa vai foi um mesmo? time melhor do que ele, que é o Palmeiras. É isso. Flamengo, e o Flamengo? O Flamengo está com as reservas. O Corinthians ganhou do Flamengo, depois o Flamengo fez essa sequência de 19 jogos de invencibilidade. Então o Flamengo, time titular, um Flamengo mais parecido ao da Libertadores, e a Libertadores foi marcante, porque assim, a bola, às vezes a bola queimou um pouquinho em alguns momentos, deixou de sair da área, ficou lá dentro, viva, aí o Arrascaeta num lance genial que ele faz, tem vários, pum, bola no gol. Então é atenção máxima, é um time que uma atitude competitiva rara eu digo, que ainda não foi vista, superior. Quer dizer, você tem que ter tudo, uma atenção com e sem a bola, você tem que ter o melhor jogo do Corinthians na temporada. Agora, a menos que, porque é isso imaginando que o Flamengo possa vir para Itacara e dar o máximo. Não sei se vai dar o máximo, se o Flamengo vai jogar, as coisas acontecem no futebol. A lógica fria, você reconhece que um time é melhor do que o outro. Isso é lógico. E em dois jogos, um jogo da volta na casa do melhor time, essa é uma vantagem competitiva importante. Agora, certeza? Não existe certeza. O que existe o que não dá é para o Dorival falar que o favorito é o Corinthians. Você não dá para ir para uma coletiva e falar assim, o favorito é o Corinthians. Ele não, o cara tem, não dá. O Vitor Pereira pode... Este vídeo tá legal, não tá? Então faz o seguinte, ative o sininho para você assistir a parte 2. Eu vou soltar aqui depois a parte 2 deste vídeo aqui. Cara, o vídeo tem 45 minutos. Não dá pra gente fazer um vídeo só, então ative o sininho para quando eu soltar aqui a parte 2 você continuar assistindo. Beleza, galera? Combinado? É isso aí. Então, muito obrigado
pela sua inscrição no canal, pelo seu like. Estou muito grato, fico feliz que você esteja aqui comigo no nosso canal novo, no Fut React. Vamos bater aqui 200 mil inscritos e eu quero que você, flamenguista, meu amigo, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Muito bem, trouxe aqui para vocês um trecho bem legal, né, do Linha de Passe, falando aí da grande final da Copa do Brasil entre as duas maiores torcidas do Brasil. Flamengo primeiro, Corinthians segundo, né, como torcida maior. E estamos aí, cara, preparados sobre favoritismo, palpites, quem é melhor, quem está melhor, se houve diferença de rendimento de parte A ou B, ou Flamengo e Corinthians. O que você acha? A distância diminuiu do Flamengo para o Corinthians melhorou, piorou, e o Flamengo melhorou, piorou? O que você acha? Isso é legal também saber a sua opinião aqui nos comentários, tá bom, galera? É isso, eu acho que o Flamengo continua igual, porque a competição que o Flamengo está são as Copas, né? O Flamengo está jogando bem as Copas, até então sim, né? Vamos ver agora na quarta-feira se vai continuar jogando bem. Campeonato Brasileiro, galera, faz tempo que o Flamengo deixou de lado, então a gente nem leva em conta. Agora, se vencer o Corinthians na Arena do Corinthians, cara, daí... Bye-bye, né, Corinthians? Bye-bye. Se vencer o jogo fora de casa, daí já era, né, galera? Daí aguenta a gente. Mas que o Flamengo é melhor que o Corinthians, galera. O Flamengo é muito melhor que o Corinthians. Se jogar o que pode, vence os 2 jogos. Simples assim. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!